Ele sacanagem, ele põe no ar, hein? Não, Eu não sei nem se é essa a palavra, mas eu sou filha da puta. não. Eu sei que não tá gravando, então. Tá gravando. Tá gravando? Não, mas ele não vai pôr. Eu não vou colocar no ar isso. A não ser que você fale assim pra mim, coloca no ar. Não, Aí, não, põe não. se for pra fazer bagunça, a gente faz, Que né? vai dar view, vai, mas não vai dar Não precisa explicar, né? Não mexer na cadeira, essas coisas. Não, eu, tá eu sei tranquilo. que o Vambora. conhecimento aí Ele é é amplo, professor, né? Ah, quem dera. Viu? que a gente tá aprendendo, a gente tá brincando aqui. Não, vamos lá. Até porque é uma diversão que a gente faz. É o nosso boteco autorizado. É isso aí. Eu vou fazer primeiro o tema aqui. Tema do dia: inclusão, causa animal, qualidade de vida. Como construir uma cidade para todos. Bem-vindo ao 360 Talks, o nosso podcast, onde a gente fala sobre vida, desenvolvimento, direito, economia, também um pouco de política. E hoje eu tô aqui na mesa com Alex Terras. Fala, Du. Hoje a gente vai falar de propósito. Acho que a gente traz aí uma figura ilustre, né? Um amigo e uma pessoa que eu acho que tem propriedade para falar de política, tem propriedade para falar de propósito, tem propriedade para falar de direito. E eu acho que vai ser um bate-papo bastante interessante aí e que vai contribuir para as pessoas aí terem aí uma ideia do que ele tem feito lá em Osasco. E o nosso convidado, ele é vereador, a gente pode chamar de ativista das causas animais. Ele também é alguém que tem uma atuação muito ligada na defesa e inclusão das pessoas com deficiência. Então a gente está recebendo aqui Ralph Silva. Muito bem-vindo ao 360 Talks. Muito obrigado, Du. Eu quero agradecer o convite, agradecer o Alex também, cumprimentar todos os telespectadores aqui do Talks 360. Para mim é uma satisfação estar aqui e vamos bater esse papo aí. Bacana. Eu vou começar, então. A gente sempre começa eu sei onde você está hoje, né? A gente acompanha a rede social, tudo que você entrega na cidade de Osasco. Mas como começou? Conta pra gente um pouco da história, a caminhada para chegar. Antes de eu nascer, meu pai esteve vereador na cidade de Osasco, na 4ª legislatura. Aí depois eu nasci dia 12 de fevereiro de 1982, eu tenho 44 anos. No dia 1º de fevereiro de 1982, meu pai tomou posse na magistratura. Então, ele abriu mão da carreira política. E aí, depois disso, eu tive um tio que foi vereador por 2 mandatos em Osasco, depois foi deputado estadual. E aí ele parou, e aí veio aí a convite, o estímulo, né? O maior entusiasta meu pai, e a gente acabou entrando na política. E hoje eu tenho a honra, o prazer e a responsabilidade de estar no 3º mandato na cidade de Osasco, hoje que é o 2º produto interno bruto do estado de São Paulo e o 7º do país, uma potência aí, Osasco, e também a responsabilidade de pela 2ª vez, ser o 2º vereador mais votado da cidade, né, e de toda a região do oeste do estado de São Paulo. Então, nosso trabalho aí um motivo de grande felicidade, mas também de grande responsabilidade. Conta um pouquinho pra gente quando que você teve essa virada de chave ali e começou a entender. Eu vejo que você é um vereador bastante engajado, né, nas redes sociais, que tem ali um trabalho muito forte, tem seguidores, né, o pessoal curte, comenta, compartilha, acompanha. Obrigado. O que você entende hoje que a rede social impacta na política? A rede social ela é um instrumento para você divulgar o trabalho hoje, Alex, e também ela te dá uma solidez na campanha. Mas eu não acredito hoje, a não ser as figuras públicas aí, que a rede social você ganha eleição. Você ganha eleição com um trabalho sólido, com um trabalho sério.
e a rede social ela te dá uma sustentação em relação a isso para você divulgar o seu trabalho. E é para isso que a gente utiliza hoje as redes sociais aí, todas as nossas redes sociais. Depois a gente vai divulgar aqui também. O que eu acho bacana nas tuas redes sociais é que eu vejo que mais um meio de prestação de conta do seu mandato, né? Porque você acaba ali colocando ali o seu dia a dia e imprimindo ali a verdade, né? Ou seja, não são situações ali onde você está colocando alguma propaganda, você de fato está acompanhando o teu dia a dia ali, e eu vejo esse dia a dia ali na causa animal, vejo esse dia a dia ali nas questões ali com o TDAH. Quanto que entra na tua carreira política essa causa animal? As pessoas elas querem ver o dia a dia do político, né? Elas querem saber como é que é. E o dia do político ele é muito dinâmico, né? Tem dia que eu saio de casa às 7 da manhã, tem dia que eu saio de casa às 9 da manhã, tem dia que saio às 8 da manhã, mas tem dia que eu chego em casa às 7 da noite, como tem dia que eu chego 2 da manhã. Então é muito dinâmico, né? O dia do político. Eu gosto muito desse dinamismo, né? A gente tem uma agenda, mas não tem nada definido. Que nem agora, no período da tarde, eu vou conversar com um deputado no litoral. Então, eu vou até o litoral. É bem dinâmico, bem corrido. Mas a causa animal, ela começou assim. Na primeira eleição que eu tive a felicidade de estar vitorioso, eu tive 3.088 votos e eu falava de ética, né? Eu sou advogado, o pessoal acha que eu sou veterinário, mas eu sou advogado. Tá ali. A gente ama os bichinhos, mas hoje eu não teria coragem de fazer veterinário, pensei nisso na adolescência, mas quando eu vejo hoje um animalzinho, até recebendo uma vacina, né, dói em mim, então eu não gosto nem de ver, né? Principalmente meus filhos de 4 patas, então eu não conseguiria ser veterinário não, mas a gente consegue ajudar a causa animal de outra maneira. E quando eu cheguei na Câmara, eu vi que ninguém defendia essa causa em Osasco, em toda a região de São Paulo, e poucos políticos falavam da causa animal, né? Um deles, eu vou deixar um abraço aqui, que é o Ricardo Izar, é meu amigo, e hoje não está mais na política, mas ele foi um dos pioneiros aí na causa animal aqui no nosso país. E aí eu falei, não, se eles não falam, alguém tem que falar por eles. E aí a gente iniciou o trabalho, hoje são mais de 26 projetos e leis na cidade de Osasco, mas o maior feito nosso são os 2 hospitais veterinários gratuitos. Foi a 4ª cidade do país a ter hospital veterinário gratuito. Isso começou lá atrás, a gente defendendo desde o primeiro dia do nosso primeiro mandato, e a gente conseguiu concretizar porque eu fiz emenda no orçamento em 2017, possibilitou separar o dinheiro para que em 2018, em 2018 eu fiz a emenda para 2019 possibilitar a gente realizar os hospitais veterinários gratuitos. E Osasco foi a 4ª cidade, como eu falei, e teve a maior unidade do país por muitos anos, né? Agora foi superada por Salvador e também pela cidade de São Paulo. Mas Osasco atende hoje 70 animais gratuitamente todos os dias, e esse é um motivo, é um legado, né, que a gente deixa aí na cidade, um dos legados, né? Como meus pais falaram para mim, se você vai entrar na política, deixe legado. E a gente acho que já construiu um legado e continua construindo cada dia mais. Agora a gente está trabalhando para ter o centro de especialidade no tratamento das pessoas na condição do transtorno do espectro autista. Também vai ser uma realização do nosso mandato, com certeza, vai ser mais um legado. E a gente está trabalhando nesse sentido. Hoje, os hospitais veterinários já atenderam mais de 100 mil animais. E Eu ia perguntar isso, que qual o impacto na vida das pessoas que não têm condições de ir num veterinário particular, né? Sim, sim. Os hospitais veterinários gratuitos que eu falo, quando eu entrei, eu falei para meus pais também que se eu fosse instrumento de Deus para salvar uma vida, isso teria já valido toda a minha carreira política. E quantos animais a gente já salvou nesses mais de 100 mil atendimentos com os hospitais veterinários gratuitos em Osasco? Então, isso para mim é um motivo de grande felicidade. E também tem o nosso trabalho nas outras áreas, como na saúde e assim por diante, que também a gente salva vidas aí. E é isso que me motiva a continuar na política e me engajar cada dia mais. E essa pauta de inclusão, quando que entra dentro ali do teu trabalho
essa questão de trabalhar com a inclusão, com PCD, com TDAH, Autismo. Autismo, sim. Só para complementar a outra pergunta, né? As pessoas elas precisam chegar no hospital veterinário gratuito em Osasco, normalmente em torno das 6 da manhã, leva um comprovante de endereço, leva o seu filhote de 4 patas e uma identificação sua, um RG, e todos são atendidos gratuitamente, independente da classe social. Mas Bacana. a gente tem ali um atendimento de 70% das pessoas mais humildes, mas a gente tem 30% das pessoas aí que não se encaixam nessa faixa de renda e também são atendidas lá, então não tem acepção. Lá a gente atende todo mundo. Agora, falando da causa PCD, eu tive contato com algumas mães e o que me levou a trabalhar, que mexeu muito comigo, foi porque a pessoa que tem a condição de transtorno de espectro autista, ela tem um nível de suporte 1, 2 e 3. Principalmente o nível 3 de suporte, ele é muito dependente, né? Os tratamentos são para que ele deixe de ser dependente e também ter uma qualidade de vida. Mas eu recebi 2 mães no gabinete na época e elas me falaram assim, Ralf, e o dia que eu morrer? Quem vai cuidar do meu filho? Então isso foi muito forte. Desculpa te cortar, mas é Tranquilo. porque essa impressão é sempre a mais doída pra gente, né? Que é porque um dia eu vou partir Sim. e quem vai ter o mesmo cuidado que eu tenho com meu filho, com meu primo, com meu pai, enfim, com meu parente, com meu ente querido, né? Sem dúvida. Então, são 2 causas da minoria, né? Tanto a causa animal, né, que eu falo, eles não falam, a gente fala por eles, quanto a causa PCD, a pessoa com deficiência, que a gente está fazendo esse trabalho. O que me motivou foi isso. Hoje eu estou presidente da comissão da pessoa com deficiência na Câmara de Osasco. A gente já tem mais de 16 projetos propostos, alguns já aprovados. E, por exemplo, a vaga da pessoa com transtorno de espectro autista no shopping, hoje ela é nacional, mas em Osasco a lei é de minha autoria e foi colocada antes da lei nacional, né, entre outros. Mas o que motiva a gente a trabalhar é nisso. E eu descobri depois com o tempo que eu tenho TDAH. Né? Não sabia, mas depois que eu comecei a olhar para essa causa, eu descobri que eu tenho TDAH. E aí hoje eu faço tratamento, graças a Deus eu vivo praticamente, tenho uma vida praticamente normal, mas se eu não tomo a Ritalina lá, de vez em quando dá uma falha aqui, né? Sem medicamento a gente perde o foco. Perde o foco, Mas a gente conseguindo o Centro Clínico de Tratamento das Pessoas na Condição de Transtorno de Espectro Autista vai melhorar muito na cidade de Osasco. A gente tem um tratamento, um trabalho com as pessoas que têm a condição da síndrome de Down também. Então, a gente procura pegar todos os espectros aí da pessoa com deficiência. É porque tá até no nosso norte aqui, na sua visão, o que precisa evoluir, pensando principalmente em Osasco, mas a gente pode extrapolar, o que precisa evoluir no atendimento das pessoas com autismo, com... O poder público ele precisa ter uma melhor visão e maior sensibilidade em relação a essa causa. Porque a gente tem alguns avanços no país em relação a isso, né? Concurso público, a pessoa com deficiência ela tem uma cota, um incentivo para compra de carro. Agora a gente vê alguns projetos tramitando para terem outros benefícios, mas ao mesmo tempo eu tenho que falar das pessoas que são mau caráter e elas buscam laudo para dizer que tem a condição de transtorno de espectro autista ou qualquer outra deficiência para buscar burlar a lei. E eu falo isso por quê? Porque eu já tive 2 casos no meu gabinete de falar assim, me indica um médico aí que faz um esquema para eu conseguir o laudo. Mas não estou entendendo, como assim? Você quer cometer um crime? Você está falando para mim que você quer cometer um crime em detrimento de uma causa e das pessoas que realmente precisam e têm necessidade dessas... eu não coloco como benefício, seria um reconhecimento de que realmente elas precisam de que tenha uma cota no concurso público, de um carro, né, que, por exemplo, o deficiente visual, ele não, óbvio, não dirige,
mas ele pode contratar um motorista. Para isso, ele precisa ter um carro. E quanto custa esse motorista? Então, estou dando um exemplo porque eu tenho um grande amigo meu que tem essa condição. E aí, a gente vê o IPVA, né? Então, tem lá a isenção do IPVA aqui no estado de São Paulo. E aí, alguns ainda falam que querem acabar com isso. Na verdade, a gente tem que viver o dia a dia, porque não adianta eu falar a respeito da pessoa que tem a condição de transtorno do espectro autista, se eu não viver o dia a dia deles, se eu não ouvi-los, quanto mais você ouve, menos você erra. Então, a gente procura todos os dias ouvir as pessoas que têm a condição de transtorno de espectro autista, síndrome de Down, deficiente visual, a pessoa que tem o deficiente auditivo. Então, a gente procura ouvir para errar menos e colocar as políticas públicas conforme é possível, né? Porque tem que entender para arrumar alguma solução, a gente tem que entender a dor, não é isso? Com certeza. Porque se eu não identifico a dor, só tô jogando fumaça pro alto, né? Exatamente, né? E aí entra um viés, né? Eu tenho mais de 150 projetos propostos na cidade de Osasco, mais de 50 leis aprovadas, e a gente vê nessa época aí que está chegando o período eleitoral, não sou candidato, tá? Preciso deixar isso bem claro. Essa eleição de deputado agora a gente deve ajudar alguém, né? Presidente, governador e senador também, mas a gente vê algumas pessoas querendo se aproveitar da causa da pessoa com deficiência, da causa animal, e não tem um legado, não tem uma história, né? E a causa animal, por exemplo, você tem dois caminhos. Tem aquele que quer lacrar, fazer resgate, tal, respeito, o resgate ele é necessário, mas é uma função do poder público, né? Não é do vereador, do deputado. E, por outro lado, tem a política pública, que é hospital veterinário gratuito, a proibição do animal acorrentado, a proibição de carroça. A gente tem a terapia com os animais nos hospitais. Então, a gente tem uma série de projetos de lei aí, e leis na causa animal que beneficiam os animais, que são políticas públicas, né, e que deixam um legado. Proibição de testes com os animais também, né, principalmente de cosméticos, também é lei na nossa cidade. E a gente vai, agora a última que foi sancionada pelo prefeito, permite o cão assistencial adentrar todas as repartições públicas, com exceção da área hospitalar. Eu vou explicar uma diferença, porque as pessoas acham que o cão-guia, ele é uma modalidade do cão assistencial. Mas o cão, por exemplo, que trabalha com a pessoa que tem a condição do transtorno do espectro autista, pessoa que tem ansiedade. Eu tenho um cão assistencial, que é o Obi-Wan, na verdade é do meu menino, né? E melhorou muito a questão de ansiedade dele, porque o Obi é o xodó lá em casa, né? E é um tipo de cão assistencial. A gente tem aquele cão assistencial, por exemplo, já devem ter visto o vídeo, Alex, da pessoa que tem diabetes, ela vai tá em casa, vai ter uma queda, uma glicemia, e o animal vai lá e ajuda, até eventualmente se tiver a queda, amortece, ele é treinado para aquilo. A gente tem um cão assistencial, a pessoa que utiliza a cadeira de rodas, e esse animal é treinado para pegar um objeto e levar até essa pessoa. Então, são muitas modalidades do cão assistencial, e hoje em Osasco é permitido eles entrarem em todas as repartições públicas e privadas devido a uma lei de nossa autoria. Então, esse é mais um legado nosso lá que a gente conseguiu aprovar. A gente tem trabalhado num caso recente, isso tá bem quente na minha cabeça, porque é um caso em que uma senhora fez a aquisição ali tomou a decisão, né, de ter ali um pet, e o pet foi recomendado pelo psiquiatra. Sim. A filha tinha tido 3 tentativas de suicídio, e ele de fato curou essa depressão dela, e hoje o animal acho que já está com mais de 8 anos com eles, e é um animal de grande porte, e chegou para a gente esse questionamento, porque o condomínio é bem rigoroso com relação à vacina, ao uso de focinheira, porque como ele é um cão de grande porte, e ele é um cão brincalhão, mas as pessoas às vezes, né, pelo fato dele ser muito bruto, às vezes ele machuca. Então tinha algumas reclamações contra o pet. E
Aí a gente fez uma reunião para poder tentar contemporizar isso e explicar. E os moradores tinham essa dúvida, né? Que seria só um cão-guia, né? Só, sempre com a ideia do deficiente Sim. visual, né? Mas é um cão emocional, né? Um cão que Claro. tem ali de uma assistência emocional para ela e que tem um significado dentro do tratamento e uma história de vida. Então, faz parte, né, hoje da família, né? Hoje em Osasco, 60% dos lares tem um pet. Que seja um peixe, um passarinho, ou um cão, ou um gato, que são os mais comuns. Mas hoje 60% dos lares tem um pet. E eu tenho um projeto de lei, que está em tramitação lá na cidade, que ele é muito interessante. A gente vira e mexe, vê, principalmente um morador de rua que falece, e o cão fica ou no local que ele foi socorrido, ou no cemitério, em cima do túmulo, e passa a viver lá até a morte dele. E o que é esse nosso projeto de lei? E, na verdade, isso acontece, o luto, na verdade, não é só com o cão do morador de rua, é com o cão Com todos. e o gato também de todos, né? Na verdade, todos os animais, o cavalo, todos eles sentem a falta. E o que é esse projeto de lei? Já existe em outros países. Infelizmente, às vezes acontece casos que o médico fala assim, 24 horas, 48 horas no máximo. Então, esse projeto de lei, ele permite a entrada do cão ou do gato na madrugada no hospital, para que esse animal seja colocado por um parente no dorso desse paciente e seja feita uma despedida entre eles. Né? Aí a família conversa com o animal, conversa com a pessoa. Tem gente que até não vai porque fica presa com o animal, né? Então, fazer essa despedida de colocá-los juntos. Mas isso tem alguns critérios, né? O veterinário tem que atestar que o animal é amistoso, o veterinário tem que atestar que ele está em boa condição de saúde, que ele está vacinado. E por que na madrugada? Porque na madrugada a gente tem uma circulação menor no hospital também, né? São mais casos de emergência e urgência. As pessoas estão internadas, elas estão nos quartos, tudo. Então, é por isso que a gente propôs esse projeto, que tem um estudo científico também, de que é importante, tanto para o paciente quanto para o animal, a gente fazer essa despedida. Vai ter um assunto polêmico que a gente tem que tratar aqui. A gente recebeu num podcast passado um adestrador aqui, né? Uhum. Na política tem desafetos, não tem? Todo lugar tem desafeto, né? No mundo animal não tem. E lá em Osasco parece que, a gente não precisa dizer o local, mas parece que Nem o local, nem o nome. perto da tua casa, tem lá um hotelzinho de cachorro, que o cachorro do prefeito convive com o vereador, com o cachorro do vereador. Tem. E eles são os melhores amigos. Os cachorros. Os cachorros. Se estiver falando em relação a mim, não tem nenhum problema com o prefeito. Não é o seu, não. Não. O seu, não. O seu Mas- é amigo de todo mundo também. Mas o meu vai nesse mesmo hotel de cachorro, mandar um abraço lá pro Alan, fazer propaganda dele para cães e gatos. Mas o meu vai, só que ele não vai na rua da minha casa, ele vai na outra unidade porque ele é de grande porte. Mas ele vai lá. Foi assim, ele, não foi ele? Foi ele. Com a Foi o Alan que veio Foi aqui? ele. Mandar um abraço pra ele aí, ele cuida do Falei, pô, também. mas é o cachorro do Ralph? Ele falou, não, é o cachorro do Rogério com outro vereador. Não vou falar o nome do outro vereador, mas eles são amigos. São amigos. Ele falou, ó, não deixa os cachorros juntos. Ele falou que não tem jeito, vai na... Mas as pessoas têm aquela visão de que, na verdade, eu tenho dois inimigos na política, não vou citar aqui por uma questão de nem vou perder meu tempo com eles. Sim, não vale a A pena. realidade é essa. Mas os outros, nós políticos, a gente se respeita. Sim. E a melhor amiga da minha enteada é a filha do vereador, do Fábio Chirian. Quero mandar um abraço para ele também, que é a Júlia. Então, nós não temos problema, pelo contrário, o Fábio cresceu comigo lá, e, na verdade eu cresci com ele, que ele é um pouco mais velho que eu, e adversário não é inimigo. Exato. Nós somos em 21 vereadores. O projeto, com menos de 11 não aprova, e dependendo do projeto, são 14 votos. Sim. Então a gente precisa que um ajude o outro, pensando no bem comum da nossa cidade. Por isso que é lógico, você tem mais afinidade com um do que com o outro, mas nós somos amigos de todos eles, nós não temos nenhum problema com nenhum deles, não. Eu levo isso pra minha vida, que não é todo mundo que vai na minha casa sentar na minha mesa e jantar comigo. Exatamente. Mas
qualquer um, se eu estiver num shopping, sentado do meu lado, eu vou sentar, tomar um café e conversar Sim. e dar risada, porque Não, e a divergência de É ideias isso. é o que gera a política, Pelo né? É o que contrário. gera a democracia, né? Se a gente tivesse todo mundo pensando da mesma forma, né? Qual o sentido, né, da Isso, gente estar aqui? e sentando e conversando, a gente vai alinhando, a gente vai, inclusive, encontrando pontos em que, pô, aqui a gente pensa igual, hein? Mas os pets estão mais evoluídos. Eles. Tinha muita. Eu sou republicano, sou de direita, centro-direita, e muita gente fala que a causa animal era ligada à esquerda. Não, a causa animal é ligada aos animais, à vida. Né? Por isso que eu uso respeito pela vida e na minha camiseta tá aqui, eu defendo todas as formas de vida. Né? O pessoal da câmera pegar, tá aqui bem aqui. Então, por quê? Vida é vida, e vida para mim não se discute. Né? Então é um valor inegociável, é a vida, é a família, é outro valor inegociável que a gente defende. Eu vou levar até para um ponto que tá aqui e é meu pessoal. Que é uma discussão interessante, inclusive, que é como equilibrar, né, as pautas importantes vinculadas à minoria. Aí vou dar mais ênfase ao cuidado com os animais, proteção do animal, tudo, mas sem perder de vista que tem uma grande maioria da população também que tem um monte de dores. Sim. Qual é o ponto de equilíbrio aí da gente conseguir falar sobre saúde, segurança, educação, Perfeito. tendo esse foco no animal, na minoria, mas não perdendo o pé, que a maioria tá ali, né? Claro, é muito interessante sua pergunta, Du, e eu vou responder assim. Todo mundo me conhece pela causa animal porque ninguém nunca olhou para os animais em Osasco. E agora eu falei que tem os oportunistas. E porque Osasco não tinha hospital veterinário gratuito e hoje a gente salva vidas lá todos os dias. Então, tem gente que me encontra e fala, ó, o da patinha, ó, o da causa animal. Inclusive, na campanha tentaram copiaram a patinha, né? Mas as pessoas, um trabalho de 10 anos, ele não se... é sólido, né? Sim, as pessoas não vêm copiar, não é assim que acontecem as coisas. Mas falando das outras áreas, então eu vou começar aí pela segurança. Todos os totens de segurança da nossa cidade, a lei de minha autoria, os tablets das viaturas, a emenda é minha, a Guardiã Maria da Penha, na época eu propus a lei Patrulha Maria da Penha, estava na oposição, o prefeito vetou, mudou só o nome para Guardiã Maria da Penha e foi aprovado. Então a lei é de nossa autoria também. Está tramitando a Guarda Ambiental, está tramitando agora. Então nós vamos ter Guarda Ambiental em Osasco, está em tramitação. A gente já tem a ronda escolar, mas não é lei. Então se entrar um outro prefeito e falar assim, eu quero acabar com a ronda escolar, ele pode acabar. Uhum. A gente está entrando com outro projeto também, que o PROERD dá aula para as crianças do Estado, a Polícia Militar. E esse projeto, a Guarda Municipal vai dar aula para nossas crianças da rede municipal. Eu tenho esses projetos que eu estou mencionando aqui, são um dos projetos um pouco dos projetos que a gente tem na área de segurança. Eu quero levar lá para Osasco também aquela pistola de imobilização no eventual situação, que não é aquela de tiro, né? As pessoas falam muito daquela... Não letal, né? Não, a não letal, exatamente. Que começou lá nos Estados Unidos, a gente quer levar para lá também, para a segurança do próprio guarda municipal e da população. Então, a gente tem um trabalho realmente na parte de segurança. Agora, quando eu parto para a educação, aí eu vou falar, a lousa digital é obrigatório em todas as salas de Osasco, a lei de minha autoria. Quando eu entrei, eu coloquei uma lei que obrigou o prefeito a trocar todos os parquinhos que eram de madeira e de ferro por poliuretânio, né? Que é para as crianças não se machucarem. Entre outros trabalhos que a gente tem na educação. Aula de proteção animal para as nossas crianças. É uma lei de minha autoria também lá na nossa cidade. E então a gente tem um aspecto em todas as áreas. Aí falando da saúde, eu tenho a emenda que possibilitou comprar o equipamento que faz o cateterismo no Hospital Antônio Giglio. Então a gente não tinha cateterismo em Osasco. Essa emenda é de minha autoria. Eu fiz a emenda no orçamento e o prefeito comprou. O aparelho custou 10 milhões de reais. Então hoje a pessoa que tem um infarto em Osasco, existe uma porcentagem muito pequena que tem que fazer ponto safena. Aí vai para São Paulo. Mas 90% coloca o stent, e isso é uma máquina que foi através de uma emenda nossa. As pessoas nem têm ideia disso.
A terapia com os animais cuida da saúde das pessoas. E é tudo regulamentado, começou no Hospital do Câncer de Barretos. E não tenho vergonha de falar, o que deu certo a gente tem que copiar. Por exemplo, o animal, ele só pode ficar 45 minutos. Porque tem que pensar na saúde do animal também. Então, ele tem que ter um tempo para ele ficar lá. Então, ele fica normalmente 45 minutos fazendo a terapia. E os pacientes, as crianças, pacientes oncológicos, principalmente, eles são muito beneficiados com a terapia com os animais. E o pessoal que está acompanhando aí, não sei se vocês sabem, tem terapia com animal de cavalo, tem com pássaro, tem com coelho, né? Tem com hamster. Falou de cavalo, ecoterapia é sensacional. Também. E nós temos em Osasco, precisa ampliar. A ecoterapia é muito boa e a gente faz um trabalho para que a gente consiga ampliar a ecoterapia. Inclusive, cavalos que são de resgate na nossa cidade, de maus tratos, a prefeitura cuida desse animal e muitas vezes tem animais que já eram adestrados. E aí, o que a gente faz? É a única situação que eu concordo que subir em cima de um cavalo. É a ecoterapia. Né? É a única. Então, aí a gente encaminha para a ecoterapia para cuidar das nossas crianças. Nossa ecoterapia atende as nossas crianças da rede municipal. E vira e mexe, eu tô lá acompanhando, e são super bem tratados os animais. E, Não, é mais bem tratado que eu, com certeza. Não é ponto de reclamação. Não, aqui não, também, não tá? tô reclamando. Nem denúncia, É tá? isso, eu tô- A gente sabe que sua mulher trata bem Não, você. eu não estou reclamando, Ah, não. então tá Mas bom. que esses cavalos. Ecoterapia eu conheço muito, há muito tempo. O tratamento que esses animais têm é assim. Tá bom. Sim. Você não vai Primeira precisar dormir linha. no sofá. Primeira tá? linha. Vou conversar com a Luciana lá pra você dormir no sofá. o dia que ela briga, trata mal, né? Só que o cavalo dorme todo Mas dia. não é na tratar cama. mal, ela deixa de fazer o café da manhã, entendeu? Aí a gente sofre, né? Pede pra dormir no sofá, mas isso aí é natural. Eu falo que em casa a minha esposa só fala comigo de joelho. Amor, pode sair debaixo da cama que eu não vou te bater. Pelo amor de Deus. Brincadeira, gente, brincadeira. Hoje, que dica que você daria para um jovem ali que queira iniciar a carreira política e o que ele precisa ter ali de qualidades e de preocupações para se tornar um bom vereador? Olha, Alex, primeira coisa que eu preciso colocar aqui, que é muito sério, e esse ano a gente tem eleição, o maior problema de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. Então é importante a gente falar o seguinte, rapidamente eu vou explicar. Os votos, os atos têm 657 mil eleitores. Normalmente, 400 mil são válidos. Por quê? É o voto que você escolhe um candidato, vou votar no candidato A, aí você vai, digita o número dele, e esse voto é válido. Ou você escolhe uma legenda. Quero votar no partido X, digita o número do partido e confirma esse voto. Você votou um voto válido. Se você votar branco, nulo ou não ir votar, esse voto sai da contagem. O que quer dizer isso? Eu não votei, eu deixo para quem votar escolher por mim. E existe uma fake news que toda eleição ela vem, que se 50% mais um da população não votar, a eleição é cancelada. E isso é mentira. Né? Isso é mentira. Por que eles fazem isso? Para ajudar, na verdade, quem já está no poder. Porque quem já está no poder é mais conhecido, tende a ter mais voto. Sim. E se a pessoa abre mão de votar, automaticamente dificulta para quem quer entrar. Agora, existe só uma maneira de cancelar uma eleição por voto. Vocês sabem como é que é? A gente vive de acordo com a Constituição num país democrático. Se a pessoa tiver só um voto, não tem como ela ser eleita. Só quando isso vai acontecer? Nunca. Por quê? O próprio candidato vota. Aí a esposa vota, o filho vota. Então, se a pessoa tiver um voto, é fraude. Só que ele tem que ter um voto e os outros têm que ter 0. Então isso nunca vai acontecer. Não. Entendeu? Então nunca a gente vai anular uma eleição porque eu deixei de votar ou porque eu votei em A, B, C ou D. Entendeu? Isso é uma fake news aí que é importante a gente esclarecer aí para as pessoas que acompanham aí o podcast 360 aí, Talks Eu 360. ia perguntar, na verdade eu ainda vou perguntar, mas antes, qual o papel da população na construção de uma cidade melhor? Mas antes o seu papel é ir lá e votar. Esse é o Ou primeiro e principal. concorrer. Ou concorrer. Ou Aí eu vou concorrer. falar sobre isso também. Mas
na sua visão, qual é a construção da população nisso, né? Eu quero falar primeiro, terminando de responder o Alex, a política precisa de você, que é uma pessoa do bem. Tá? E eu estou à disposição para ajudar, para orientar, que todas as pessoas do bem, eu dou o exemplo do lírio no lodo. Então, você pega aqui uma piscina cheia de lodo e tem um lírio só, que é uma pessoa do bem. E aí, se esse lírio se multiplicar, vai chegar uma hora que você não vai enxergar mais o lodo, você vai enxergar só o lírio. Então, que você seja também, como eu sou, um lírio no meio de um lodo. Tem políticos bons e tem políticos maus. Tem advogados bons, tem advogados maus. Então, todas as áreas a gente tem essa questão. Agora, você jovem, você tem que se interessar por política, a gente precisa de vocês. Eu recebo muitos jovens lá no gabinete. Na primeira legislatura eu era o mais jovem, né, da legislatura, a primeira que eu venci. Mas a gente tem que conversar com os jovens, a gente tem que saber que a política ele é um meio de modificar e melhorar a vida das pessoas. E falando da política, o Du faz política todo dia com a esposa dele, o Alex, eu também. Por quê? Você vai sair de casa, vou jogar bola. Não, você não vai. Começa, né? Eu não jogo bola, mas... não vai. E começa aquela... É uma negociação. É uma negociação, então é uma política. Igual o meu filho agora comprou o álbum da Copa, né? Aí ele fala, pai, me dá figurinha. Eu falo, peraí, você está se comportando na escola? Deixa eu ver como é que tá. Então, a gente sempre faz uma política. Para quê? Para atingir um objetivo. Então, a vida é uma política. As pessoas precisam entender isso. Quando as pessoas entenderem isso, a política vai melhorar cada dia mais. Vou dar uma sugestão aqui, então, se for viável, né, do ponto de vista legal e de interesse, de criar o estagiário do vereador lá para a cidade de Osasco, lá, para esse jovem aí poder acompanhar o trabalho aí e formar de perto, outros lírios, né? É isso aí. Eu acho que eu tenho um programa, então você que está me acompanhando aí, né, no podcast aí também, vocês também são convidados, chama Um Dia com o Vereador. Então a pessoa ela sai comigo de casa da hora que eu vou sair e ela fica até a hora que eu voltar e vai em todos os locais que eu vou. Então, aí ela vai ver a dinâmica de como é o dia do vereador. Eu vim de lá aqui, a gente está aqui em São Paulo, né? Vim de Osasco aqui, respondendo o WhatsApp e falei no telefone por 3 ligações. Eu tenho dificuldade hoje de falar no telefone no ouvido, porque eu não consigo mais. É muita coisa. Eu tenho 29 mil contatos no celular. Então, eu faço questão de dar meu número para todas as pessoas, né, e de responder a cada um. Agora, hoje eu peço muita paciência, porque às vezes se eu tiver uma insônia, aí na madrugada eu ponho no modo avião e respondo todo mundo. Mas às vezes fico uma semana sem responder. Eu tive que trocar de celular por memória agora, então, mas eu amo o que eu faço, né? E isso que é o mais importante. E eu deixo o meu telefone com todo mundo aí, e para mim é um prazer estar falando com as pessoas. O Facebook não sou eu que respondo, é a minha equipe, mas o Instagram sou eu que respondo. Você que está acompanhando lá, que precisar falar comigo no direct, pode mandar lá no Instagram que eu que respondo. E quem quiser a prova, o convite para participar foi feito no Instagram, nós combinamos aqui, terminamos no WhatsApp e às 7 horas o vereador já estava de pé, já conversando. Então, a prova social está aqui. É isso aí. E você está convidado para fazer um dia com o vereador, independente de ser de Osasco ou não, para ver a dinâmica, ver como é que é. E se você não puder passar um dia comigo, a gente marca às vezes sábado. Sábado é o dia mais agitado, é o dia que tem mais eventos, aniversários, inaugurações e assim por diante. Ou então vá um dia na Câmara. Nossas sessões são de terças e quintas, das 15 às 19 horas, acompanhar, ver como é que é a votação. Pode acompanhar pela TV Câmara também. Tá? A gente fala muito aqui, a gente bate na tecla de propósito, porque a gente acredita realmente que quando você tem um propósito na vida, tudo se encaixa. Parece sobrenatural, mas é verdade. E aí eu vejo o propósito nisso, que eu tenho que abrir mão do meu tempo. É óbvio que tem uma série de vantagens, mas a gente está falando em propósito, que eu abro mão do meu tempo, do meu espaço para receber alguém, para estar comigo, para entender como funciona, porque eu tenho como propósito, né, mais gente tem interesse em participar da política. Sim. E a gente fala muito de negócio aqui. E parece que anda descolado, e na verdade é o inverso. Tudo que a gente fala aqui sobre negócio está conectado na política, 100%. Influencia no imposto que a gente paga,
na segurança que a gente tem, no custo do funcionário. Então, você tem que estar sempre antenado com política. Apesar daqui não ser um podcast político, Sim. a gente tem que estar antenado na política. A gente está, o Congresso Nacional principalmente, todo político ele tem o poder, a palavra é essa, de mudar a vida das pessoas. E aí pode mudar para melhor, para pior. A gente tem uma pauta discutindo no Congresso agora que é muito importante, que é a escala 6x1. Ela vai mudar a vida de todo mundo se ela passar. Então, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo lá no Congresso para saber o que vai acontecer no Brasil, o que vai se passar no Brasil, qual a consequência disso, estudar, não acreditar em tudo que vê na internet, mas estudar, vai lá, põe no Google, sai atrás, vê as notícias, uma só fala isso, várias falam a mesma coisa, vai pesquisar a respeito do tema, vai falar com quem entende do tema. É importante porque isso impacta diretamente nas nossas vidas, entendeu? Impacta diretamente nas nossas vidas. O governo federal fez um projeto agora que está em vigor, que o Desenrola. Independente de quem for ou não, se é A, B ou C ou D, quem tem que ser beneficiado é a população. E ainda ontem, eu recebi um amigo meu lá no gabinete, ele falou, estou com o nome negativado, tal, não sei o quê. Eu falei, já ouviu falar desse programa? Não. Falei, entra aí. Entrei no computador, tal, mostrei para ele. Nossa, caiu 70% das dívidas dele. Então, é uma política pública que está se fazendo. Se eu concordo ou não, eu tenho minhas colocações. Mas ela existe já. E se ela existe, a população tem que se beneficiar. Entendeu? Se ela existe, a população tem que se beneficiar. Agora, a gente tem que criar mecanismos para que as pessoas não tenham o nome negativado. Hoje, 80% das pessoas do Brasil estão devendo. Então, por que está acontecendo isso? A economia está indo bem? O preço da gasolina. A gasolina aumenta. Tudo aumenta. Porque para o caminhão levar o alimento no mercado, ele vai utilizar o diesel. Automaticamente aumentou o diesel, aumentou tudo. Então a gente tem que começar a ter a visão macro, a visão do todo, do que está acontecendo. Para aí a gente ter uma opinião. E saber, eu vou votar no deputado X. Deixa eu entrar aqui e ver as votações dele. Vai lá, ver as votações, ver quantas leis ele propôs. A gente tem vereadores aí que não propõem nenhuma lei em 4 anos. Não utiliza a tribuna. Então, esse assistencialismo tem que acabar. De onde que vem isso? Entendeu? A função do vereador não é essa. A função do vereador não é essa. A função do vereador é fiscalizar o prefeito, ver para onde vai o dinheiro, fazer emenda no orçamento e também fazer leis. Eu fui nomeado ontem o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Osasco. O que significa isso? Que eu vou relatar a lei que vai determinar já para onde vai o dinheiro da cidade. Tanto vai para o esporte, tanto vai para a educação, tanto vai para a proteção animal. Então, isso vai passar por mim, eu que vou relatar isso. O prefeito mandou o orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas eu vou verificar. E aí eu vou discutir com os nossos colegas vereadores para ver se o caminho está certo, se não está, se a gente concorda. Às vezes precisa investir mais por mim na parte PCD e na parte animal, eu vou pedir mais sempre, né? Que é a parte que a gente está, foco do nosso trabalho. Mas a gente tem que verificar, por exemplo, tem muito dinheiro na propaganda, publicidade na comunicação da prefeitura. Vamos tirar esse dinheiro daqui e vamos colocar onde? Entendeu? Então, essa é uma das responsabilidades que tem o legislador, né? O vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Então, é importante, as pessoas não têm essa visão, né? Não têm essa visão. Por isso que eu falo muito da responsabilidade, né? Eu tenho mais de 150 projetos de leis, todos têm um embasamento científico, alguns eu copiei de onde deu certo, mas tem essa responsabilidade. E o orçamento também mexe na vida das pessoas. Interfere completamente na vida das pessoas. Muito. 2028 ou 2030? Prefeito, governador, deputado? Alex, obrigado pela pergunta, eu fico feliz, porque a gente, quando tem uma pergunta dessa, as pessoas veem que deve ter uma ascensão na nossa carreira. Mas a política ela é feita de passos, né, e de momentos. Eu estive candidato a deputado na última eleição, deputado estadual, tive praticamente 18 mil votos, uma eleição difícil, sem recurso, mas um reconhecimento muito grande da população. 18 mil pessoas, eu falo, você contar de 1 até 18 mil,
quanto tempo você vai levar? São 18 mil pessoas que acordaram lá no dia e foram lá, e eu acredito no Ralph, no trabalho do Ralph, e digitaram na urna, eu sou muito O grato. voto é secreto, Por mas eu digitei lá. Então, obrigado. Obrigado, irmão. Então, isso é uma grande responsabilidade. Agora, 2028, existem ali, com certeza eu serei candidato. Agora, tem 3 possibilidades, né? Vereador, vice-prefeito ou prefeito, né? Eu fico feliz com a sua pergunta. Eu acho que a circunstância não é o momento de discutir isso agora, tem uma eleição próxima. E a gente vai pensar aí, com certeza, não tem vaidade, mas pensar no melhor para a nossa cidade. E o que for melhor para a cidade, eu sou um soldado e estou à disposição aí, não só das pessoas, como também do nosso grupo político, do nosso time, para a gente ir trabalhando e melhorando a nossa cidade cada vez mais. Então fica já o convite antecipado aí, que lá em 2028 você volta aí para contar pra gente aí como é que tá a construção desse legado aí. Volto com o maior prazer. Com Eu acho que certeza. dá para voltar antes até para falar sobre outros projetos aprovados. Sim, sem dúvida, A hora sem que dúvida. vocês Mas quiserem, a sem janela dúvida. também está aberta A hora para que vocês- outras. Vocês quiserem, para mim é um prazer estar aqui e prestando conta de um pouquinho do nosso trabalho, as pessoas reconhecendo mais. E Osasco hoje, como eu falei, né, segundo o PIB do estado, 7º do Brasil, as pessoas não têm noção do que é Osasco. Osasco você que usa o Mercado Livre, o imposto recolhe em Osasco. O Banco Bradesco recolhe em Osasco. O iFood recolhe em Osasco. A Heineken em Osasco. Hot dog em Osasco. Em Osasco. Coca-Cola em Osasco. Então, Osasco hoje realmente é muito pujante, e cresceu demais nos últimos anos. E eu sou muito feliz por fazer parte dessa história, né? São praticamente 10 anos que eu estou como vereador e 10 anos que a cidade cresce cada vez mais. Cresce mesmo. Eu sou do Butantã, porque tá colado com Osasco. E o quanto Osasco evoluiu nos últimos anos é impressionante mesmo. Tanto em construções, né? Os prédios que estão subindo Sim. lá são hoje outro nível do que via há 15, 20 anos atrás, como estrutura mesmo, as avenidas, tudo é bem legal, porque a diferença é muito grande mesmo. O metro quadrado hoje de um apartamento em Osasco, ele se equivale a os melhores locais de São Paulo. Então, por que isso? É um desenvolvimento da cidade que foi muito grande e continua sendo, e isso eleva Osasco a um valor cada vez mais alto aí dos imóveis, um valor agregado, um reconhecimento. E você que está assistindo a gente, vem morar em Osasco, você não vai se arrepender. Estudei lá, Colégio Desafio, acho que nem existe mais. Desafio. Minas Bogazian. Ah, isso aí você me pegou, meu. Não, Minas Bogazian. Não, quando eu estudei era No Largo? Tem No o calçadão no Ah, final na primeira rua ali, no final do calçadão. Faz tempo, né? Faz um tempinho. Que Meu irmão, bacana. eu queria agradecer demais. Eu sei que a sua agenda é muito concorrida, que você tem muitos compromissos, muito prestigiado e honrado pela tua presença aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor. Queria agradecer demais, parabenizar você pelo seu trabalho, pelo legado que você construiu, Obrigado. pelo advogado competente, pelo vereador competente, pelo irmão competente, valoroso que você é. Mais uma Obrigado. vez, obrigado por estar aqui conosco e ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Alex, Du e todos os telespectadores aí do podcast 360 Talks, né? E eu quero também deixar um abraço para todos os telespectadores, as pessoas que nos acompanham, deixar um beijo para esposa, né? Senão não entra em casa, né? E deixar minhas redes sociais aqui, Ralph Silva Oficial, Ralph com I, Ralph Silva Oficial, meu site é ralph.com.br, e aí o Instagram, o Facebook é Ralph Silva Oficial, e depois tem, lá no meu site tem as outras redes. E o WhatsApp do gabinete é o 9737-19200. Aguardo você lá nas minhas redes e fico à disposição. Obrigado, Du, obrigado, Alex. Todas essas informações vai passar aqui na tela. Vou passar o site aqui na tela, mas vai ter um link
no vídeo completo, tem um link de todas E essas. vamos pedir pro Ralf mandar a foto do hospital veterinário. Vamos colocar pra gente Se compartilhar você aqui conseguir também. mandar isso com Tá? agilidade, Tá, a a gente gente já coloca coloca lá no no ar ar. também. Perfeito. Quero agradecer o Lucas também, o Luciano, estão aqui acompanhando a gente. E dizer que o Lucas cuida do marketing e já vai enviar aí essa foto aí o mais rápido possível hoje ainda, para vocês colocarem. Obrigado de coração, gente. Deus abençoe. Compromisso com o trabalho, respeito pela vida. Então, quando falamos em inclusão, proteção animal, saúde, qualidade de vida, a gente está falando de pessoas. Ralf, muito obrigado. Eu que agradeço. Curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo episódio. A gente não pode mais falar terça, né? É, não Esse pode, daqui já molhou, esse foi na E quinta. tem o final também. Hoje, uma forma de agradecimento, a gente queria te presentear com a nossa caneca. Essa caneca, Aí sim, hein? Todos E aí, os um nossos brinde. participantes Um especiais brinde, aqui um brinde. recebem. Saúde. Aí, de Viva. saúde. Depois eu quero saber aonde que vocês fazem aqui, que eu quero fazer um capatinho no meu coração aqui. Te Boa, passo só o um contato, capatinho. claro. Aí, obrigado. Aí, Obrigado. semana que vem tem mais. Valeu. Perfeito. Obrigado. Gostaram? João. Ótimo. Maravilhoso. Então, já é profissional do ramo. Não, a gente fica encabulado. É, porque a gente tá aprendendo aí. sabe falar, sabe olhar pra câmera. A gente é besta. Então,